explica para nós bem o choro. Bem, o que que é? Se eu venho e te pergunto, o que que é mesmo o choro? Tá dentro de quê? É parte de quê? É algo à parte? É uma coisa só? Choro a gente pode chamar, a gente pode dizer que o choro é uma manifestação cultural, musical, né? E dentro delas pertencem vários gêneros musicais. O choro, a polca, o, o machixe, valsa, né? E assim, geralmente tocada dentro de uma formação chamada regional. Violão de 7 cordas, violão de 6, cavaquinho, pandeiro e dois instrumentos solistas, ou um instrumento solista. Então, assim, o grupo do choro é esse regional, e o repertório está dentro desse gênero, onde você tem o choro, canção, valsa, machixe, tango brasileiro, né? Essas coisas. E a gente tem uma história disso no Brasil, né? Aí eu recomendo um livro que chama Choro do Quintal ao Municipal. É um livro Que bem dica eficaz. boa. Esse é o super livro para você entender o zero do choro, assim, como saiu, né? Porque basicamente nasce nas casas das tias, né? Das senhoras que alugavam as casas como pensão, assim, né? A mãe do Pixinguinha, inclusive, tinha uma casa dessa onde alugava quartos para jovens, estudantes, o pessoal que trabalhava lá. E numa dessas, alguém pagou o aluguel dando aula de música para os filhos dela, né? E aí tá aí o resto da história, não precisa nem o que falar, né? O que aconteceu. Então, assim, é isso, né? É uma coisa bem, genuinamente brasileira, né? E os gêneros que não são brasileiros, que assim, tipo a valsa, polca, que estão dentro do choro, naturalmente o pessoal dos chorões, eles viam isso sendo tocado pela corte, né? E eles O que davam, seria tocavam. o pessoal dos chorões? Não, o pessoal que tocava. Tipo, geralmente os músicos filhos de escravos libertos, Aham. esse povo, né? Que, Tá. que, que praticamente, que foram os criadores do negócio, né? Vamos dizer assim. E eles, ao ouvir a maneira como a família real tocava aqui com os músicos deles, a polca, essas coisas, eles abrasileiraram as levadas, né? E acabou virando um gênero brasileiro, né? Genuinamente brasileiro, instrumental brasileiro, um único gênero instrumental brasileiro. É o choro. E É o único gênero instrumental instrumental brasileiro. brasileiro, sim, Olha só, não sabia. né? Então tem de vários gêneros musicais dentro, né, do choro, né? Cara, mas o choro não está dentro de nada, só de dentro das diferentes tipos de Sim, músicas sim, brasileiras, né? sim, sim. Claro. Tem a levada, né? A levada do violão é Claro. característica, né? É uma coisa que, E uma pergunta, o que que tem que ter o choro, qualquer desses tipos diferentes, o que que tem que ter para ser choro, para eu ouvir e perceber que é um choro, ou se eu quero, por exemplo, compor um choro, o que que tem que ser para que seja autenticamente um choro? ó, então uma coisa importante, por exemplo, se você ouvir um grupo que tenha esse regional, violão, violão de 7, cavaco, pandeiro e instrumento solista, tipo, essa formação tipicamente é uma formação de choro, é o regional. As músicas do choro geralmente têm 3 partes e elas são no formato rondó, A, B, Ah, A, C, A, fim. E são divididas certinho assim como eram as músicas clássicas do período clássico. Então o A tem 16 compassos, o tema vai até o oitavo, do oitavo até o 16º é a exposição do tema. É tipo cravadinho assim. Você pode pegar qualquer Pixinguinha e você pode ver lá. Pega o Descendo a Serra, por exemplo, um choro. Tem lá 32 compassos no A, até 16 é a primeira apresentação do tema, volta mais 16, casa 2, o B, o A está em Dó maior, o B está em Fá maior, as tonalidades se conversam, 1, 4, 5, geralmente 1, 5, 4, tônica subdominante dominante, a forma é com Dó, o número de compassos, 32, 16, e a formação do grupo regional, né? São características assim, se falasse, ó, te dou 5 características para ouvir choro. É tipo, é isso. Basicamente é isso, né? É óbvio que eu estou resumindo, claro.
que pode ter um outro instrumento que não está no regional? Pode tudo, né? Mas se fosse só para poder cravar, assim, pô, isso aí é um choro. Claro. E qual eram os instrumentos que você falou que podem ser os solos? Geralmente é bandolim, flauta e clarinete, né? Claro. Geralmente, que são os grandes solistas que a gente acabou tendo no Brasil, né? Tipo Jacó do Bandolim, bom, flauta, Pixinguinha, o Calado, o Carrasqueira, sabe? Claro. Clarinete, Paulo Moura, enfim, sabe? Claro. Muito bom. E como é que porque isso a nível de estrutura em quanto a composição de instrumentos e a estrutura em quanto a forma, né? Sim. Agora, como é que é, e se você tem vontade, se você quer mostrar um pouquinho agora, para as pessoas que estão ouvindo, vão ver e escutar, e para que estão só escutando pelo Spotify, as outras plataformas vão escutar. Como é que é a levada da mão direita para acompanhar? Tá, ó, um choro, né? A gente leva Te o fazendo choro. trabalhar demais, viu? Não, imagina, a gente leva Tô o choro. abusando de você. A gente leva o choro assim, né? Ó. Deixa eu afinar isso aqui direito. Ó. Ou assim, ou assim. O que a gente não tem numa levada de choro do violão, por exemplo, e que tem no samba, é isso aqui, ó. Esse baixo que alterna. No samba você tem, no choro você não tem. Você vai levar assim, certo? Esse é o samba, esse é o choro, né? Desculpa, esse é o choro. Aí você tem tipo o machixe. Esse é o tango brasileiro. Ele é parecido, mas ele é bem mais lento. Ele é mais legato, né? Enquanto o machixe você faz. Mas a levada é mais percussiva, né? Você tem, por exemplo, a polca. Então, esses são alguns dos gêneros que estão dentro Da do hora. choro. Né? É super legal, né? Obrigado, viu? Imagina. Daqui a pouco eu marco uma aula com você lá. Eu vou pra lá. Marca aí, marca aí.